Tendência Entrevista de hoje com a Rosália. Tudo de novo? Não, nem sempre, não é? Nunca é igual com elas, sempre é diferente. Trata-se das bruxas, sempre belas, sempre diferentes, não é? Não existe aquilo de uma vez todas as vezes quando se trata das bruxas, Rosália. Tudo bem? Que saudade. Tudo bem, eu também com saudade de vocês. Já entrei aqui em clima de festa, me divirto muito com essa equipe maravilhosa. Me lembra o programa do Silvio Santos, em ritmo de festa. Muita gratidão de estar aqui com vocês são só maravilhosos. Estou amando sempre. Pois é, tu sabe que aqui brincando, antes da gente entrar no ar, eu estava cantando uma música dos anos 80, né, que diz assim, me diz que eu sou seu tipo, não é? Me diz que eu sou, sussurra baixinho, diz que eu sou seu ideal. Mas tu sabe que tem dois aí que andam aí mundo afora atualmente perguntando para todo mundo se eles são o nosso ideal, não é? Pois então. Um tá de atestado em casa e o outro anda aí esbaforido. Sim. Aí o que a gente pode fazer para aconselhar todo mundo? Muita hora nessa calma. Muita calma nessa hora. Gente, nós temos que pensar no nosso país, em primeiro lugar. Nessa pátria amada, idolatrada, que nos acolhe com tanto carinho e que precisa, mais do que nunca, que nós tenhamos a energia do amor por ela. E respeitarmos o nosso parceiro, o nosso filho, o nosso vizinho, o nosso irmão, nosso colega de trabalho e a opção política que ele está tendo nesse momento. Cada um está achando que aquela convicção que ele tem é que é a certa e a gente tem que respeitar. Não importa qual, não é? Vai neste momento fazer um bom trabalho. Perdão, eu estou falando longe do microfone, mas eu tenho visto muitas coisas que estão me deixando muito triste, né? de ver toda essa movimentação negativa de não respeito aos outros, né? Não respeitando o que o outro está pensando a respeito do que ele acha, do que ele prefere. Ele tem esse direito. Nós estamos numa democracia, então, para continuarmos tendo essa democracia, né, a gente precisa conversar de forma harmoniosa. Se tu achas que tu não vai conseguir te conter, não discute política. Às vezes, religião, política, e tem certos assuntos que é muito complicado a gente discutir. Quem tem uma opinião contrária e quem está muito ainda impregnado de muitas coisas, muito convicto, né? E isso é o mais perigoso, o fanatismo, o desrespeito, a desunião. Eu estou triste de ver em relação a isso, feliz de ver que o povo está, todos nós, né, estamos preocupados com a nossa nação. Todos estamos querendo fazer a nossa parte e que essa parte seja para o bem de todos os envolvidos, para o nosso país que é tão lindo, tão maravilhoso e que, se Deus quiser, ele vai vencer essa fase e nós todos teremos um período, segundo Chico Xavier falou lá atrás, um período de muita mudança, né? Não sem o aprendizado e, às vezes, o sacrifício, mas teremos grandes momentos assim de vitória mais adiante. Eu acredito muito nisso. Perdão. Tu sabes que o Chico Xavier viveu no Brasil num período delicado do Brasil, né? Sim. Um período estranho, onde a preservação das instituições passava pelo endurecimento do regime no controle. Uns chamavam de Revolução de 31 de março de 64, outros diziam que era golpe. Sim. Há quem diga que haviam criminosos dos dois lados. Sim. E nós passamos por lá e acredito que houve sofrimento de ambas as partes, né? E hoje... aprendizado. Também, né? Muito. E hoje nós estamos perto, de novo, de duas realidades completamente diferentes, sim, de dois segmentos políticos que querem governar o Brasil. Sim. Há muito a gente vem vendo a raça humana, nas horas dessas mudanças, se desorientar. Sim. O que nós podemos esperar deste momento que o Brasil vive? Teremos uma mudança de energia? Esta mudança já chegou?
Sim, essa mudança já chegou, tanto é que está acontecendo tudo o que está acontecendo. O que nós precisamos fazer é nos concentrarmos naquilo que nós acreditamos. Estarmos em paz com o nosso coração, com o que nós pensamos a respeito dessa transformação. Nós devemos observar todos. É muito importante a gente não fazer um julgamento desnecessário. Me preocupo com quem faz um julgamento assim na primeira olhada. Não é assim que a gente tem que avaliar as coisas. A gente tem que prestar atenção em tudo, ouvir a opinião de todos. Claro que nessa situação as discussões acaloradas, elas não te permitem pensar, né? Mas aquele que puder, eu falo de quem está orando pelo Brasil, independente de credo, independente de crença, isso não importa. Para o mundo espiritual não importa a religião, importa e que nós tenhamos amor no coração, convicção e fé, não importa. Vamos orar pelo Brasil para que tudo isso aconteça de uma forma não tão dolorosa. Aqueles que sabem que o mundo espiritual está orientando, está ajudando, está amparando o Brasil nesse momento, de todas as formas, para que essa mudança para que essa mudança ocorra da melhor forma possível, menos dolorosa possível, esses devem se conectar com seus mentores, se centrar e pedir muito pelo Brasil. Vamos evitar discussões, vamos evitar desmembramento, inclusive de famílias, eu estou vendo. Gente, pelo amor de Deus, a convicção política é de cada um, assim como a religião é de cada um. Né? Vamos respeitar a opinião do outro. Esta é a Rosália que depois do nosso rapidíssimo intervalo vai voltar nos falando os segredos e o que está no mundo espiritual para os próximos dias, desses dias que antecedem esta eleição que recém acabou e vai começar de novo para o segundo turno que vem aí. O Posto Point tem loja de conveniência, lavagem, troca de óleo e tudo isto com um super atendimento para você. São quase 20 anos atendendo das 6 horas da manhã até as 8h30 da noite. Posto Point, em Nova Tramandaí, na Avenida Minas Gerais, 1095. Ou em Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu, 1002 e ainda na Estrada do Mar, na rótula de Capão Novo. Posto Point. Tendência Entrevista de volta com a Rosália, sempre uma presença muito legal, muito interessante, que nos traz muitas coisas boas. Sabe que esses dias eu estava em casa, já era adiantado da noite, e eu sempre gostei de televisão, mas aí agora, no quase meus 50 anos, eu tive que aprender a gostar de um tal de YouTube, né? E lá tem de tudo. E lá tinha um youtuber falando sobre as questões do mundo espiritual, de ufologia, de astronomia e destas coisas que o ser humano sempre tão curioso e que são coisas de fora, que vêm de longe, né? E tudo isso parece que chega num momento assim culminante, né? Parece que nós vamos ter grandes revelações. E aí essas revelações nos são dadas em doses homeopáticas, mas depois do tal do YouTube, as pessoas começaram a juntar as coisas. A internet e as comunicações modernas começam a juntar os pedacinhos. Nesta junção, hoje em dia, muitas coisas se clarearam, e entre elas é que não existe previsão, existe apenas uma mensagem enviada, né? A gente fala em previsão, esses dias eu falava com o pai Adão do Oxum, que é uma autoridade. Amei a entrevista com ele, coisinha mais doce, que amor. Ele é uma autoridade religiosa e o pai Adão estava queixoso, mas agora nós não podemos mais cumprir os nossos ritos da religião afro porque alguém quer dizer que está fora da lei. Lá no Rio de Janeiro os caras estavam queimando as casas de Umbanda, isso não pode, aquilo não pode. O que nós temos que ter em mente é que o Brasil é um estado laico, não é? E aí eu vou te perguntar, o que diz o mundo astral, o que dizem os nossos mentores? Teremos tolerância, teremos paz, teremos ordem? Deveremos ter. O mundo espiritual está trabalhando incansavelmente, atentamente, observando toda essa situação aqui do Brasil.
toda, porque o Brasil, já dizia o Chico, é a pátria do Evangelho. Por quê? Porque muitos bruxos nasceram aqui. Por quê? Porque justamente seria necessário, nesta época de transição, estarmos em união, em oração, independente de credo, volto a dizer, independente de credo, de religião, estarmos todos juntos para acompanharmos o Brasil nessa transição e de forma menos dolorosa possível. Estou repetindo. Então, o futuro a gente constrói passo a passo. Lembra que a gente falou a respeito do tarô? A gente constrói passo a passo. Ainda não está fixo lá no futuro que vai ser este ou aquele. Vai depender da nossa escolha, da nossa decisão, que tem que ser respeitada. O que se sabe é que, independente daquele que se eleger, aquele que vencer, o Brasil vai passar por um processo doloroso. E aí que a gente tá querendo a força, a união, para que seja o menos doloroso possível. Mas o Brasil vai passar por um processo de transformação muito grande. A gente não chegou até aqui, não está tudo assim desse jeito. E num passe de mágica tudo vai acontecer e o próximo candidato, coitado, vai né, resolver tudo na primeira semana. Gente, não é assim. Então a gente tem que ter muito cuidado com o julgamento. Não, vamos observar, vamos ouvir, vamos prestar atenção. A gente vem de uma história nos veem lá fora como o povo que só se preocupa com futebol e carnaval, né? E agora a gente está vendo que não é bem assim. O povo está se conscientizando que precisa entender entender melhor a respeito daqueles governantes que ele está colocando no poder, porque tudo que nós passamos aqui é resultado das escolhas que nós fizemos. Nós somos responsáveis também por isso. Então a gente tem que ter muita cautela, observar muito, orar muito. A gente tem que manter a calma, nos unirmos pelo Brasil. O Brasil é um país maravilhoso, aqui não tem terremoto, que não tem isso, não tem aquilo, que a gente vê em tantos países lá fora. Vamos cuidar desse país e de forma amorosa. Tem até uma música dos anos 80 do Caceta e do Planeta que dizia: aqui não tem terremoto, aqui não tem revolução, né? É um país abençoado. Abençoado por Deus. Onde todo mundo mete a mão. Dizia a letra da música. Mas nós temos que prestar atenção que essa mudança ela está ocorrendo justamente para limpar isso. O momento planetário é disso. O planeta está recebendo muita luz. E tudo que não é luz está aflorando para ser curado. Nunca se viu tanta corrupção aparecendo, tanta podridão aparecendo. Por quê? Porque é para ser resolvido, é para ser limpo, é para ser curado. Então, corrupção existe em todo lugar. Alguns escondem mais, alguns escondem menos, mas isso está existindo. E aqui no Brasil, a gente tem a história do jeitinho brasileiro, a lei do Gerson. Então, se nós fazemos isso, nós vamos querer condenar aquele governante que também está fazendo em maior escala? Não. Como é que se diz? O bem, ele tem que começar por nós. Nós temos que começar o bem. Não vamos furar fila, não vamos estacionar em local de deficiente físico, né? Não sendo eu um deficiente físico. Nós temos que começar por nós. Como é que nós queremos um país melhor se nós não fazemos a nossa parte? Houve uma reciclagem, vamos dizer assim, houve uma renovação do Congresso em escalas épicas, nunca se tinha visto, uma grande renovação. Mas ao passo que essa renovação também houveram políticos que foram eleitos aí por grandes maiorias e que até agora só foram cercados por desastres políticos, por problemas severos em suas carreiras. Vai do presidente dos Estados Unidos a um ex-presidente nosso, né? Que está com os problemas que acabou na cadeia, ao prefeito do Rio de Janeiro, aos senadores que não se reelegeram, não é? O que é isso? Foi a última tentativa destas hordas menos elevadas de tomar conta, porque o Trump ainda está lá. Boa pergunta, ótima pergunta, exatamente. O que não é luz está insuflando, está sugerindo, está levando aqueles que têm uma tendência de não ser luz a fazer tudo que estão fazendo. Então, hoje está muito claro de perceber quem é da luz e quem não é. Não tinha uma história de que vamos separar, vai acontecer o momento de separar o joio do trigo. Este é o momento.
Tu estás vendo com muita clareza quem é corrupto, quem não é, quem é tendencioso, quem não é. Tudo isso tu está vendo com clareza. As pessoas as máscaras estão caindo e a gente precisa observar, mas sem julgar. O julgamento, ele é perigoso, porque eu, ao julgar, eu vou estar vendo apenas uma parcela do que está acontecendo. Eu não sei o que está por trás de tudo aquilo. Então, eu preciso observar muito para poder entender cada momento, cada situação e cada pessoa. Hoje tem tudo ali na internet. O YouTube, como tu diz, tem tudo. As entrevistas, os candidatos, de onde que vem. Pesquisem antes de tomar uma atitude e que vença aquele que possa fazer o melhor pelo nosso país. Mensagem do dia. Mensagem do dia. Nesses próximos dias, que a gente possa se manter em paz, que a gente possa, com as nossas famílias, nos irmanar em amor e luz, sempre tendo presente o sentimento do amor. Não vamos brigar com os nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos por causa de política. Gente, nós temos que nos unir. Vamos respeitar a opinião do outro. A opinião do outro, ele está certo do jeito dele, eu estou certo do meu. Então não vamos discutir. O importante é ter harmonia, não é ter razão. Porque ninguém tem razão e todos têm. Então vamos respeitar esse momento e vamos nos unir em oração pelo Brasil. Muito bem, esta foi a Rosália. Em mais um Tendência Entrevista, voltamos no próximo.